Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar aqui de uma prova, correção de uma prova, da disciplina Adequação Ambiental, prova 2A. Primeira questão, o termo fábrica urbana designa as características físicas da cidade? Verdadeiro, tá? Era uma prova de só verdadeiro ou falso, e essa primeira questão era verdadeiro. Fábrica urbana remete às características físicas da cidade. É claro que existem questões sociais, econômicas e ambientais que são reflexo dessas características físicas, que nós abordamos aí durante a disciplina. Segunda questão, nas cidades, devido às altas taxas de evaporação, o volume de precipitação tende a ser menor. De fato, você tem alta taxa de evaporação, mas o volume de precipitação tende a ser maior. A ciclagem da água ela é mais rápida. Então, a questão era falsa, né? Chove mais nas cidades. Se vocês pegarem lá os índices pluviométricos, no geral é isso. É claro que vai variar também com outros fatores, né? Latitude, a questão ali do relevo, a questão da proximidade de um grande rio ou do oceano. Mas, no geral, quando a gente pega a variável urbana e rural, tende a chover mais na região urbana. Vamos lá na terceira. Embora em menores volumes, os resíduos gerados nos ambientes rurais tendem a ser mais perigosos, sobretudo os agrotóxicos. E a questão era uma pegadinha. Não, os resíduos nos ambientes urbanos são mais perigosos. A pegadinha estava que a questão tenta se justificar aqui, ó, dizendo que o agrotóxico já tem todo mundo sabe que ele é perigoso. Então, dizendo que o agrotóxico faz com que no ambiente rural seja perigoso. De fato, você tem agrotóxico, só que no ambiente urbano você tem, inclusive o próprio agrotóxico, que é o lixo lá de alimento, que você tem bastante. Mas você tem construção civil, que é forte, você pode ter questão até nuclear, se for ali uma cidade abastecida por uma usina, lixo hospitalar, que também é bastante perigoso. Então, e o volume de lixo é bem maior porque a população é maior. Então, a terceira também era falso, tá? Lixos eletrônicos também, né? Desses equipamentos de informática. Então, tem tudo isso. Vamos lá para a quarta. Nas cidades, existem mais núcleos familiares, com mais integrantes também, ou seja, mais famílias. Ok, isso de fato existe nas cidades, porém não tem mais integrantes. As famílias com um grande número de integrantes tendem a ser famílias do ambiente rural. Tá? No ambiente urbano, geralmente como o custo de vida é alto, o custo para você manter uma criança, por exemplo, é alto, as pessoas tendem a ter menos filhos. No ambiente rural, as crianças, quer queira ou que não, elas cedo ajudam na produção da família. Tá? É claro que isso às vezes pode ser até questionável, questão de trabalho infantil, mas você tem, por exemplo, um menino já de 10 anos ajudando o pai a pescar, no caso da região norte, subindo no açaizeiro catando açaí, ajudando lá na colheita. As meninas também fazem esse serviço. Então, do ponto de vista econômico, o filho na região rural, às vezes, ele é visto como um investimento. E na região urbana é mais difícil um filho se inserir no processo produtivo, já que a produção não é, de modo geral, voltada para o alto consumo. As pessoas elas trabalham para produzir, ganhar dinheiro e comprar. No campo não, elas trabalham e muitas vezes elas consomem aquilo que elas mesmas produzem, né? O excedente elas comercializam, claro, para conseguir outros produtos. Então o pessoal fala às vezes, na zona rural o pessoal tem mais filhos por causa que a TV não funcionava. Falava muito isso, né? Agora já até está funcionando. TV não funciona também, internet também não funciona também. Não é verdade. Tem uma questão do ônus econômico por trás disso, né? A criança ela tem um custo maior na região urbana do que na região rural. Claro que em volta de tudo isso tem uma questão ética, né? Porque você tentar mensurar o quanto custa uma criança, isso é muito complicado. Mas a economia racional ela vai colocar valor econômico em tudo isso. Vamos lá. Então, por conta disso, de ser muito caro ter filho,
as pessoas na região urbana tendem a ter menos, tá? Vamos lá. Na quinta questão. Nas cidades, o difícil acesso às áreas urbanas, juntamente à falta de espaço público de lazer, podem isolar certos grupos, como idosos e mulheres com crianças pequenas. Isso é verdade, tá? Como você tem menos núcleos familiares, você tem menos sensação de pertencimento, menos pessoas para lhe acolher, caso você venha a ficar numa situação de vulnerabilidade. Então você tem casos de idosos abandonados, né, que já em doença grave, né, evolutiva, mães solteiras que ficaram com filhos pequenos, maridos abandonaram e ficaram numa situação de fato complicada, crianças que ficaram praticamente sem alternativa e acaba sendo fonte aí para o tráfico, né, esse tipo de coisa. Então, é verdadeira essa questão, tá? Na região rural você tem menos isso. Claro que pode ter um outro caso, mas é mais comum na região urbana. Vamos lá na sexta. Os moradores urbanos, em geral, têm maior dependência das instituições públicas e do sistema de seguridade social. Questão verdadeira também. Por eles terem maior vulnerabilidade, menos laços afetivos e familiares, eles vão depender muito mais aí desse sistema de seguridade social. Então, por exemplo, se você tem uma família grande, como é mais comum na região rural, se você passar mal, está com algum problema, por exemplo, financeiro, alguém da sua família pode lhe ajudar. Claro que, dependendo da situação, a pessoa da família pode saber que você é um caloteiro, digamos assim. Porém, isso pode acontecer. Ou um eventual problema como uma inundação. Você tem uma rede, inclusive de amigos. Na região urbana, apesar de ter uma população maior, as pessoas não têm o mesmo vínculo de amizade ou familiaridade. Às vezes você tem um vizinho que você nem fala com seu vizinho. Isso é muito comum em condomínio, por exemplo. Claro que o condomínio tem um síndico, cada um pode ter sua política. Mas é comum em prédio que você está morando ali e malmente fala um bom dia. Quando você vai para a região urbana, as pessoas já se conhecem muito mal, vai uma na casa da outra. Então, por fato de ter pouco laço de amizade e familiaridade em relação à região rural, na região urbana as pessoas são mais dependentes do poder público de forma geral. Sétima, nas regiões urbanas, a pobreza e a desigualdade são menores. A pobreza, ela tende a ser maior, até se você pensar em pobreza econômica na região rural, que é pobreza monetária, só que pobreza multidimensional já talvez outra história. Mas a desigualdade, com certeza, a econômica é maior na região urbana. No geral, quanto mais complexa a sociedade, maior a desigualdade. Aí tem uma grande discussão se o objetivo da humanidade deve ser reduzir a desigualdade ou reduzir a pobreza. As duas coisas são diferentes, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é falsa. A região urbana tende a ter maior desigualdade. Pobreza econômica é questionável. Se a gente pensar em pobreza multidimensional, pode variar de local para local. Qual a diferença dessas coisas? Pobreza econômica é baseada na renda. Então, o quanto que você ganha para conseguir essas coisas. Então, na região rural, como boa parte da produção é voltada para o autoconsumo, eles não precisam de tanta renda para satisfazer suas necessidades básicas, por exemplo, alimentares, já que eles produzem seu próprio alimento. Na região urbana, as pessoas são mais dependentes do dinheiro, porque não tem essa produtividade voltada para o autoconsumo. Aí a pobreza monetária ela é mais aplicada na região urbana do que na região rural. Agora existe a pobreza multidimensional, que leva em conta essas questões. Se as pessoas produzem para si mesmo, se existe um Estado atendendo essas pessoas. É muito diferente você ser pobre no Brasil, em que o Estado é deficitário, e ser pobre na Europa. Mesmo que a renda, depois que você faça lá os cálculos de variação cambial, poder de compra, seja a mesma, na Europa o Estado ele vai te fornecer serviços em maior quantidade e qualidade, serviço de saúde, creche para as crianças. No Brasil a gente ainda está muito aquém de, por exemplo, uma educação universal de qualidade, né? Já até melhorou nos índices de evasão, mas a qualidade ainda está muito baixa. Então tem a questão do saneamento, tem várias questões aí que você tem que medir em outras dimensões além da monetária para decidir se uma pessoa é pobre ou não. Inclusive o próprio
estado da pessoa. Um idoso vai precisar de muito mais, seja questão econômica, seja de assistência do governo, do que uma pessoa jovem saudável. Isso influencia, tá? Mas, no geral, a desigualdade é maior na região urbana, por isso a questão é falsa. Vamos lá para o oitavo. A expansão da fábrica urbana aumenta a exposição a eventos climáticos extremos. Então, a fábrica urbana cresce, as regiões vão ficar mais expostas a eventos climáticos extremos? Sim, porque ela vai crescer, às vezes vai acabar crescendo para a região que é exposta já a esses eventos climáticos. Não sei se dá para entender. Então, uma cidade cresceu ali no núcleo, por exemplo, afastado de encosta de... se iniciou no núcleo, ali afastado das encostas, das colinas, né? Dos morros, afastado das margens dos rios, mas a cidade começou a crescer, virar uma metrópole, e as pessoas de baixa renda tiveram que ocupar essas regiões de risco climático, né? De inundação. Isso é muito comum no Brasil, né? Lá as favelas que ficam lá no morro, no Rio de Janeiro, ali, é claro que não é estritamente climático, né? Tem uma discussão, porque a chuva influencia, mas ali é um desastre geofísico. Mas a ideia é a mesma, tá? Porque as pessoas de baixa renda acabam indo morar nessas regiões mais expostas, a palavra técnica é essa, mais expostas a esses eventos climáticos extremos à medida que a cidade se expande. Vamos para a nona. Por contar com várias vias de acesso, as ações de resposta aos desastres climáticos tendem a ser mais simples na cidade. Ele já deu aqui, né, o F. Eu acabei não excluindo o F, mas aqui a resposta é falsa, né? Dando um mini spoiler aí para vocês. Por que é falsa? Né? Está dizendo aqui, funções adicionais necessárias e especializadas de resposta e ocupação. Por exemplo, a remoção de entulho e fornecimento de segurança. De fato, tende a existir mais vias de acesso. Mas, se a gente pensar numa grande cidade, essa via de acesso não é de fato um acesso tão bom. No geral, nas grandes cidades do Brasil, é claro. Imagina o engarrafamento que é numa cidade como São Paulo. Aí acontece um desastre, se não tiver uma boa rede, eu não sei como é a rede, né, de resposta ali dos bombeiros, da Defesa Civil, até a Defesa Civil chegar no local e pegar o engarrafamento, acabou. Né? Isso vai demorar, porque a cidade já tem engarrafamento. Tá, a via de acesso ela pode ser mais complicada, mas além disso, os danos tendem a ser mais complexos, como foi falado aqui, ó. Tem mais prédio, imagina o tanto de entulho que vem se uma ventania, um ciclone derrubar os prédios. Lá na região rural você não vai ter esses prédios. Casas muitas vezes são de palafita, no caso da Amazônia aqui. Então, elas derrubam com uma enchente, com uma inundação, melhor dizendo, tecnicamente mais inundação, mas depois é mais fácil recuperar, de reconstruir. Inclusive, é uma estratégia de adaptação você ter casa de palafita, porque se você tem casa de palafita e o rio sobe, você pode tentar construir casa em outro local, né, que é mais fácil. Se for de alvenaria, é mais caro. Então, você tem essa questão, né? Então, a atividade de resposta tende a ser mais complexa nas regiões urbanas, então ela não é mais simples. Vamos lá. 10ª. A meta-estabilidade dos ambientes urbanos beneficia as espécies especialistas. Será? O ambiente urbano é meta-estável? Espécie especialista é aquela que se especializa em alguma coisa? E é falso. Ela beneficia as espécies oportunistas. Tá? Tem aqui uma tabela que estava na aula. Então você tem espécies oportunistas, que são essas, só vocês pensarem em pragas, tá? Rato, mosquito, barata, esse tipo de coisa. Essas espécies, elas têm uma duração de vida mais curta, mortalidade maior, uma população variável, desequilibrada, reprodução geralmente apenas uma vez, uma idade de reprodução precoce e tempo de maturação curto. Elas rápido ocupam lá o nicho ecológico, se modificam, se adaptam. Então, se o ambiente é instável, essas espécies são beneficiadas. As espécies especialistas são os mamíferos em geral, né? Nem todos, né? Mas os mamíferos grandes, pelo menos. Nós somos incluídos. Então, nós temos uma duração de vida relativamente longa em relação a outras espécies.
uma mortalidade dirigida, não é tão alta, população constante, a gente pode se reproduzir várias vezes, idade de reprodução avançada e tempo de maturação é longo, né, para o bebê ganhar uma independência. Essa espécie se especializa em alguma coisa, mas com um ambiente estável, ela perde a sua vantagem, que é essa especialização. E essas espécies são beneficiárias da instabilidade do ambiente. Por isso que as mudanças climáticas são uma ameaça, porque nós nos enquadramos aqui, ó, grupo de espécies especialistas. Outras espécies podem aproveitar melhor, por uma questão ecológica, tendem a aproveitar melhor do que, no geral, o homem e os mamíferos grandes, a questão da instabilidade provocada pelas mudanças climáticas. É claro que o homem tem a vantagem de ter a tecnologia a seu favor e tentar se adaptar via tecnologia, via planejamento, a inteligência de modo geral. Só que outras espécies não. É muito comum lá o Greenpeace colocar o urso polar. É uma espécie que por ser especialista, vai sofrer bastante ali com o derretimento das calotas polares. Pessoal, a primeira prova era isso. Espero que tenham gostado, tenha ficado clara a explicação. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Pode ser, inclusive, aqui no YouTube, comentando esse vídeo.